Bom dia a todos, paz seja convosco. Nós estamos aqui para a nossa escola bíblica online, uma live. Eu vou tratar de um assunto que é importantíssimo para todos nós, né? E no final aí dessa transmissão, no final dessa atividade, no final desse culto online, eu vou falar um pouquinho a respeito da atividade da noite, que hoje será um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, né? Já há várias semanas, enfim, há alguns meses, tá bem? Então, no final dessa transmissão, eu falo sobre o culto da noite, o culto das 19h30. Bom, eu disse que o assunto que eu queria tratar nessa escola bíblica, ele é muito importante, embora eu vou tratar ele de uma forma muito breve, bem concisa, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção. De repente, uma das situações, ou todo o contexto do que eu vou falar aqui, é uma situação que você está vivendo. Talvez diz respeito a esse momento da sua vida. Então é muito importante que nós tragamos as ferramentas de Deus para tratar a nossa vida. O tema de hoje é curando as fontes de vida. E o texto que eu vou ler está na no segundo livro de Reis, no capítulo 2, dos versículos 19 ao 22. Então, mais uma vez, segundo livro de Reis, capítulo 2, do 19 ao 22. Quando o texto diz: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Pois bem, a Bíblia, ela é especialista em trazer para nós metáforas, comparações, trazer parábolas com situações, com ferramentas, com elementos que cada um de nós vamos assimilar bem fácil para transformar em algo positivo para a nossa vida. E aqui o texto está falando de um fato verídico, um fato verdadeiro. Às vezes algumas pessoas elas criticam o tipo de ato profético que algumas denominações, algumas igrejas fazem, mas a Bíblia, logicamente que tudo dentro de um padrão bíblico, dentro de um patamar de Deus, mas a Bíblia muitas vezes ela nos apresenta esses atos proféticos. E aqui nós vemos através do profeta Eliseu. Ele chega a uma cidade e os homens, as pessoas, os moradores daquela cidade estão dizendo para ele que ela tinha tudo para dar certo. Mas algumas coisas que são primordiais não estavam funcionando bem e por isso comprometia todo o sucesso daquele lugar. E às vezes isso acontece na sua vida. Às vezes você tem falado para alguém, ou às vezes você somente guarda no seu coração que a sua vida tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para funcionar bem, tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para um regozijo. Porém também tem os mas isso, mas aquilo, por conta disso, por conta daquilo, por causa de um acontecimento no passado, por causa de uma palavra, por causa de um desprezo, por causa de um julgamento desnecessário. Foram desencadeadas tantas situações que levaram a vida a não ser agradável, a não ser louvável. Então veja bem, como eu já disse, a palavra de Deus, através de metáforas, através de parábolas,
através de comparações e algumas outras figuras de linguagem. A Bíblia, ela traz para nós ferramentas, ela traz para nós recursos para nós entendermos situações da nossa vida e pela própria Bíblia, pela própria palavra de Deus, corrigirmos essas situações. Ora, nós, como os elementos principais dessa transformação, os elementos principais dessa cura, os elementos principais dessa mudança, ora nós na condição apenas de espectador de tudo aquilo que Deus tem feito, de tudo aquilo que Deus vai fazer. Agora é muito importante entender que todo o processo de cura, todo o processo de transformação, todo o processo de mudança, é comum ouvir pessoas ligadas a palestras motivacionais, aqueles que falam com empresários, eles dizerem que para se obter um resultado diferente, é necessário também um pensamento diferente. E pelo pensamento diferente, algumas atitudes diferentes. Investimento diferente vai gerar colheita diferente. O profeta, quando ele ouve aquele clamor, o profeta, quando ele ouve da boca daqueles homens que eles queriam muito permanecer ali, porque é isso que diz o contexto, as entrelinhas apresentam isso. Nós queríamos muito ficar aqui, nós gostamos daqui. Mas essa situação negativa provavelmente vai nos tirar, vai nos mandar para fora. O fato da cidade não ter água, imagina você morando numa cidade, independentemente do tamanho da sua cidade, imagina você morar num lugar onde não existem fontes de água sadias, saudáveis. Imagina você, todos os dias, dia após dia, você abre a torneira da sua casa e a água ela está suja, ela está barrenta, ela está mal cheirosa. Ou então, como eles disseram aqui, é uma água amarga, uma água salgada. Não é potável, ela não serve para se beber. Ainda que hoje nós temos recursos, né, de filtro e tratamento e tudo mais, mas imagina se não houvesse. E você mora num lugar que, em todos os outros fatores desse lugar, eles são agradáveis. Só que o essencial, que é a água, e a água é a fonte de vida, o essencial está corrompido. O essencial está comprometido. Então eles estavam dizendo para Eliseu, nós gostamos daqui, mas o que é essencial está comprometido. E nós não podemos viver sem o essencial. Então Eliseu, o profeta Eliseu, ele ouvindo isso, ele vai tomar uma atitude, uma decisão, que às vezes nos soa estranho. Ele diz assim, olha, eu quero um prato novo. Tragam ele com sal, uma porção de sal. E quando eles obedeceram, e esse talvez é a condicional mais importante de todo o processo de milagre, a obediência incondicional. Porque às vezes a ação de Deus, a ferramenta de Deus, ela não é natural, e por não ser natural, se nós olharmos com visão natural, nós nos escandalizamos. Então Deus, ele usa uma ferramenta sobrenatural que nós precisamos olhar com olhos sobrenaturais ou olhos espirituais. Alinhamos a nossa visão espiritual à ação sobrenatural de Deus e aí o milagre acontece. Aqueles homens alinharam um entendimento, uma visão espiritual a um ato profético, um recurso sobrenatural. Eles entregaram ao profeta o prato com sal. E esse então, ele vai, e esse detalhe ele é muito importante, Eliseu ele vai à fonte, ele vai às nascentes das águas daquela cidade. E é lá então que ele vai derramar, que ele vai despejar aquele sal. E a partir de então aquelas águas, e consequentemente a cidade, aquelas águas elas são saradas por esse ato profético. E a partir de então, essa cidade ela se torna agradável por completo. As águas agora elas são saradas e a cidade ela já não é mais estéril, ou seja, ela produz.
aquilo que se planta, nasce, enfim, todo esse processo que deveria ser o mais natural possível, essas coisas elas voltam a acontecer naquele lugar. Agora, trazendo para a nossa vida também é assim. Nós precisamos aprender a crer que as nossas fontes elas também podem ser restauradas. Até aquilo que você já tem dado como perdido diante de Deus pode ser restaurado. Então pare de dizer, olha, o casamento já não tem mais jeito. Esse sonho ele já não vai mais se realizar. Eu já não tenho mais idade para isso, é algo que é muito comum pessoas dizerem. Então tire isso do seu entendimento, sare ou permita que Deus ele cure essas fontes. Traga ao seu entendimento que essas fontes elas podem sim ser restauradas, elas são restauráveis. Deus, ele tendo acesso, ele pode tratar. Eliseu, ele só teve aquele ato profético, ele só curou aquelas fontes de água porque ele acreditou primeiro. E aqueles homens também acreditaram. Porque ninguém vai receber cura numa área que acredita que não pode ser curada. Ninguém recebe um milagre com pensamento de dúvida. Se o profeta Eliseu ou aqueles homens eles ficassem duvidosos quanto àquele ato, o milagre não iria acontecer. Então eles creram, não é possível, Deus quer fazer, Deus vai fazer, e por isso aconteceu. E assim também é na nossa vida. Quando nós cremos que as fontes da nossa vida elas podem ser restauradas, elas podem ser curadas, a fonte de alegria, a fonte do prazer, a fonte do amor, a fonte da paz, e essa pode ser restaurada, então Deus ele vai tratar também no nascedouro. Não podemos nos esquecer disso, não podemos deixar de lado essa premissa bíblica. Creia nisso, pode ser curado, pode ser restaurado. Quando se vai diante de Deus, tem que se chegar diante de Deus crendo já no milagre. Todas as figuras bíblicas que se aproximaram de Jesus durante seu ministério, eles iam crendo que eles podiam receber um milagre. Aquela mulher do fluxo de sangue, talvez o exemplo mais nítido de tudo isso. Ela ia se rastejando por trás da multidão, por trás dos discípulos, com o corpo cansado já pela enfermidade, mas ela ia crendo. E ela, segundo a Bíblia, ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Isso é crer, isso é fé. E assim também deve ser conosco. Crer, acreditar, depositar confiança de poder em Deus, na palavra de Deus. Segunda coisa que é muito importante que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos tratar da morte no seu nascedouro. Nós precisamos tratar dos problemas no nascedouro, na raiz, não nas consequências. Quem deseja deixar de ser uma fonte de morte e se tornar uma fonte de vida, tem que aprender a tratar da morte onde ela nasce. Um divórcio, ele vai... Aonde que é a fonte? Onde é o nascimento dele? O nascedouro dele? São nas palavras, são nas situações adversas do relacionamento. Um emprego que... um linguajar bem odierne, né? Um emprego que está na corda bamba. Eu preciso achar qual é a fonte disso, ou qual é a raiz disso. Talvez algo que eu fiz, talvez algo que eu deixei de fazer. Algo que eu falei ou deixei de falar. Então é isso que precisa ser tratado. É isso que nós precisamos identificar e apresentar a Deus. Disponibilizar para Deus, porque nós precisamos deixar Deus tratar. Identifique qual é a fonte que tem gerado morte na sua vida. Morte de sonhos, morte da paz, morte de alegria. Qual é a fonte?
ou quais são as fontes. Identifique, apresente diante de Deus a morte, a tragédia, a tristeza, a decepção. Sempre tem uma entrada. E é essa entrada que precisa ser fechada, precisa ser lacrada. Não as consequências. As consequências são as folhas, os galhos. Precisamos achar a raiz. Tratar, curar a raiz. E por fim, aprender que as nossas ações, elas precisam ser energizadas, ou elas só são eficazes quando são energizadas pelo poder da palavra de Deus. Não adianta eu tomar atitudes isentando Deus da minha vida. Tem muitas pessoas que estão se lamentando na vida. Tem muitas pessoas decepcionadas, frustradas, porque tomaram decisões que pareciam ser certas, pareciam não ter erro, mas foram decisões tomadas colocando Deus à parte. E aí aquele caminho que parecia ser impecável, um caminho que parecia ser perfeito, acaba se tornando uma tragédia. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios, que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, parecem ser caminhos de vida, mas o final deles se caracteriza como caminho de morte. Por quê? Porque são decisões tomadas com Deus à parte, sem Deus, sem consultar a Deus, sem requerer a vontade de Deus, a direção de Deus. No decorrer da vida, no decorrer do meu ministério, eu me deparei com muitas pessoas sofrendo consequências de atitudes como essa. Pessoas frustradas com algo que não tinha como dar errado e deu. De novo, mais uma vez, as nossas ações, elas são eficazes quando elas são energizadas, né? Elas são empoderadas pela palavra de Deus. Quando nós trazemos a palavra de Deus sobre as nossas ações, então potencializadas, elas dão certo. Agora, por mais certo que pareçam, sem Deus, isentando Deus, colocando Deus à parte, colocando Deus de lado, aquilo que é certo passa a ser duvidoso, e o que é duvidoso acaba dando errado. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeira coisa, crer, acreditar que as fontes de vida, elas podem ser restauradas. Acredite, pode ser restaurada. Imagina se Eliseu dissesse para aqueles homens: olha gente, quanto tempo vocês estão nessa situação? Há quanto tempo essas águas, elas são amargas, insalubres? Quanto tempo a terra, ela se tornou estéril? Uma coisa é consequência de outra. A água ruim, a terra, ela, consequentemente, ela vai deixar de ser bem hidratada, ela vai perder muito nutriente e ela vai se tornar estéril, ela vai deixar de ser produtiva. Então imagina se Eliseu dissesse assim: há quanto tempo as águas, elas estão comprometidas? E por fim a terra: há muito tempo aí em diante. Então esquece. Então a melhor coisa que vocês podem fazer é se mudar daqui, ir para uma outra terra. Mesmo que a visão não seja tão agradável, mesmo que não seja exatamente o que vocês queriam, mas é melhor se mudar. De forma alguma, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não desiste tão fácil assim. Sempre vai acreditar, sempre vai confiar que as fontes, elas podem ser tratadas. Segundo, toda morte, seja do que for, de um sonho, de um projeto, precisa ser tratado no nascedouro, lá na raiz, lá na nascente. Sempre, sempre. E terceiro, trazer a palavra de Deus para as nossas ações, para as nossas decisões, para as nossas atitudes. Buscar em Deus, ir ao conselho de Deus, ao oráculo de Deus, como a Bíblia diz. Deus revela, Deus traz luz às decisões, aos conflitos da alma. É Ele quem vai
clarear o caminho que nós devemos andar. Não há alternativas para aquele que entregou a sua vida a Deus. Eu costumo dizer que aquele que entregou a vida a Deus é como uma máquina. Eu vou citar um exemplo mais claro. É como um carro. Foi alterado o princípio do combustível que ele vai usar. Eu não lembro agora o nome para isso. Foi mudado. Era de um certo combustível, agora foi levado a uma oficina tal e mudou. Agora usa esse tipo de combustível. Então não pode mais usar o anterior. Assim somos nós diante de Deus. Lá atrás, quando nós usávamos o combustível desse mundo, já não funcionava. Imagine agora que nós fomos alterados. A nossa essência foi alterada para ser abastecida única e exclusivamente pela palavra de Deus. De forma alguma que as decisões de lá atrás vão funcionar. O padrão do mundo lá atrás já não cabe mais na nossa vida. Já não cabia, mas nós não enxergávamos. Agora muito menos. Então traga a palavra de Deus sobre as suas decisões. E as suas fontes serão curadas, serão tratadas em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você e depois passar algumas instruções a respeito do culto à noite. Se possível for, feche seus olhos, coloque a sua mão direita assim na direção do seu coração, sobre o seu peito, para que você tome posse dessa palavra agora através da oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro para que essa palavra, Senhor, ela seja selada no coração e no entendimento desse teu filho, dessa tua filha. Senhor, que esses princípios que são básicos na fé, eles possam estar impregnados no entendimento de cada um de nós, para que em cada ações, cada ação, cada atitude, cada decisão, por mais simples que pareça, por mais certa que pareça, elas possam ser de acordo com a sua vontade, consultadas na tua palavra, e assim, Senhor, receber o resultado que o Senhor determinou, no nome de Jesus. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Cada cidade está tomando uma decisão peculiar em relação à quarentena, em relação ao isolamento, ao distanciamento social. Embora no nosso estado, né, o governador ele tenha tomado assim, algumas regras bem rígidas, mas cada prefeitura, enfim, cada liderança municipal tem alterado alguns detalhes, algumas situações que flexibilizam, né? Ora parte do comércio, enfim, atividades essenciais. E aqui na nossa cidade, aqui em Serra Negra, salvo por uma manifestação da prefeitura há alguns dias atrás, né, pouco mais de uma semana, então houve uma liberação condicional para atividades religiosas. Tá? Então, se valendo aí dessa manifestação da prefeitura, hoje à noite, o culto de hoje à noite, ele será no templo e será na igreja. Né? Não só transmitido lá, mas de corpo presente. Logicamente, tomando todas as devidas precauções. Né? Aqueles que forem participar, eu convido você a participar, mas que esteja de máscara, né? Esteja com a sua máscara. Então, na entrada do templo, então, seguindo instruções, álcool em gel, a ocupação, né, da igreja também seguindo todas as determinações, então o espaçamento. Então já na entrada algumas pessoas vão estar dando as devidas informações, né, explicando como que vai funcionar então esse distanciamento entre as poltronas, ok? O culto com um tempo reduzido, né? Tudo isso seguindo aquilo que foi instruído para nós não termos nenhum tipo de problema com as autoridades locais. Tá bem? Então, simplesmente se valendo aí dessa posição do nosso prefeito. Nós vamos fazer assim hoje. Nós esperamos, né, que essa flexibilização ela vai abrangendo cada vez mais grupos, cada vez mais situações, cada vez mais pontos, né, da sociedade, do comércio e tudo mais. Tá bem? Mas mediante qualquer determinação de prefeitura, de autoridade, então nós estamos sujeitos a mudança. Então para hoje fica assim,
A partir de então, pelo menos os cultos de domingo à noite, que nós consideramos como as atividades principais da igreja, então nós faremos lá no templo, como eu disse, de corpo presente dos membros, por hora, por enquanto. As demais atividades, como essa, escola bíblica, domingo de manhã, ou atividade de terça, escola de sabedoria, e de quinta, que é a quinta da vitória, então pelo menos aí nessa próxima semana, ainda como live, como culto online, nesse padrão de culto online. E o de domingo à noite, como eu já disse, presencial, tá bem? Então eu espero você hoje à noite, às 19h30, na nossa igreja. Convide os seus familiares, convide os seus amigos. Eu tenho certeza que muitas pessoas, até em decorrer de tudo isso que nós temos vivido, estão ainda mais sedentas de buscar em Deus. Não que isso não se possa fazer da sua casa, mas logicamente em comunhão com pessoas de fé, isso é fortalecido, tá? Então convide essas pessoas, convide seus familiares, como eu disse, convide o seu vizinho. Fale para o seu vizinho: olha, nós teremos um culto, nós tomaremos todos os cuidados, mas é importantíssimo estarmos na casa de Deus. Vai ser uma grande bênção para a sua vida, como vai ser também para a minha vida. Então eu te espero lá. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe todos os seus sonhos, todos os seus projetos, Deus abençoe e cure as suas fontes da vida. Fique na bênção, fique na paz, até lá.